aos ensinamentos, às mensagens da noite de hoje. Muito boa noite a todos. Na verdade, quem estava escalado para a palestra de hoje não pôde vir, está doente, e aí me foi solicitado hoje à tarde para substituir, tá certo? Então, nós selecionamos o tema gestão da emoção. É um tema que eu gosto muito porque ele diz respeito ao nosso sistema afetivo como um todo, a nossa vida emocional. Então eu trouxe aqui um pensamento de Damasio, Antônio Damasio. Ele é um dos maiores neurocientistas da atualidade e ele vem nos traduzir exatamente a questão das emoções. Tudo que nós fazemos é governado pelas nossas emoções. Será que nós temos consciência disso? Do quanto que as nossas emoções impactam diretamente na nossa vida, através dos nossos comportamentos. Não é a emoção que gera o sentimento, é o sentimento que gera a emoção. Então, tudo tem como princípio o pensamento. Então, veja que o pensamento ele gera emoção, e se o pensamento gera emoção, a emoção está diretamente relacionada à qualidade do pensamento, não é? Então, nessa palestra de hoje, nós iremos trazer os conteúdos espirituais, de acordo com a doutrina dos espíritos, e também o fundamento da neurociência. Nossas crenças se tornam nossos pensamentos. E o que é crença? É o conjunto de ideias, pensamentos, valores, visão de mundo que nós temos. Então, nossas crenças se tornam nossos pensamentos. Ninguém nasce com essas crenças. Nós internalizamos essas crenças ao longo da nossa existência. Então, nossas crenças se tornam nossos pensamentos. Nossos pensamentos se tornam nossas palavras. Então, as nossas palavras estão diretamente relacionadas aos nossos pensamentos. Nossas palavras se tornam nossos hábitos, e os hábitos nós adquirimos ao longo da vida, e o hábito nada mais é do que a repetição diária de uma determinada ação. Então, nossos hábitos se tornam nossos valores. E os nossos valores impactam diretamente no nosso destino. Estou percebendo o encadeamento? Crença, pensamento, palavras, visão de mundo, hábitos e destino. Tudo interrelacionado. Então, nós estamos construindo a nossa história de vida a depender da nossa visão de mundo. Como nós interpretamos ou reinterpretamos os acontecimentos. E como isso é internalizado no nosso inconsciente. E o quanto que o do inconsciente impacta diretamente no nosso agir, da nossa ação comportamental. Então, na verdade, o processo do autoconhecimento é um processo tão profundo, porque implica em você entrar em contato com um mundo, uma dimensão extremamente complexa, que é a sua personalidade. Essa personalidade que anda de mãos dadas com a identidade. Ninguém nasce com uma personalidade pronta e acabada, nós estamos construindo a nossa personalidade. Porém, uma vez internalizados esses valores, essas crenças e visão de mundo, torna-se mais difícil você modificar algumas características da sua própria personalidade. Então, as nossas emoções, elas estão para garantir não apenas a nossa sobrevivência, mas um mínimo de estado de equilíbrio emocional, tá certo? Essas emoções, normalmente, elas são automáticas e disparadas por um estímulo externo ou interno. O estímulo externo, você não tem nenhum tipo de controle e gerenciamento. O estímulo interno deriva do seu pensamento, daquilo que suas memórias trazem como um conjunto de emoções
que ainda permeiam o ato de você se lembrar de determinados fatos e acontecimentos. Então, as memórias são geradas ao longo da nossa vida, dia após dia. Então, essas emoções estão mais direcionadas ao sistema de estímulos externos ou internos e que impactam diretamente no nosso sistema fisiológico. Então, vejam, as nossas emoções são fruto de experiências, bagagens emocionais que determinam a forma como nós iremos agir ou reagir. Então, a depender da minha interpretação de um determinado fato, eu irei agir ou reagir. Minha interpretação poderá ser absolutamente distinta de uma outra interpretação, mesmo sendo o mesmo fato. Então, o olhar de quem observa fará a grande diferenciação sobre a interpretação do próprio fato. O fato em si, ele é neutro. A valorização do fato, quem dá é aquele que observa o próprio fato. Então, eu interpreto como X, uma outra pessoa interpreta como Y, e assim sucessivamente. Então, o fato em si é verde, mas eu interpreto azul. A outra pessoa interpreta amarelo. Uma terceira pessoa interpreta a cor laranja. É isso que eu estou querendo dizer. Então, a interpretação dos fatos e acontecimentos depende diretamente do olhar de quem está observando esses mesmos fatos e acontecimentos. Tudo bem até aí? É um mergulho, viu? Então, o sentimento nada mais é do que a interpretação da emoção. A emoção que desencadeia reações fisiológicas no corpo. Então, se eu estou tensa, eu estou com medo, haverá um tensionamento dos músculos. Então, todo o corpo vai reagir àquela sobrecarga emocional da própria emoção. Não é? Assim como a tristeza, assim como a alegria, a raiva e outras emoções. Então, vejam, as nossas emoções e sentimentos compõem o que se chama sistema afetivo. O sistema afetivo é formado por emoções e sentimentos. Como é que anda o meu sistema afetivo? Eu consigo entrar em contato com esse sistema afetivo? É doloroso entrar em contato com as minhas emoções e sentimentos? Qual é o nível de relação que eu estabeleço com as minhas emoções? É fácil entrar em contato com essas emoções? Nem sempre. Sobretudo se são emoções que nos desestabilizam da nossa centralidade. Tá certo? Exemplo: raiva, medo, irritação e tantas outras emoções. Alegria, não é? Bem-estar, afetividade, isso eu não tenho medo de entrar em contato com essas emoções. Porém, aquilo que me tira da zona da estabilidade, do conforto, eu evito entrar em contato. E por que eu evito entrar em contato? Mecanismo de defesa. Porque tudo que é sinônimo de dor emocional nos tira da zona de conforto, não é? Então não é fácil você mergulhar na profundidade da sua alma. Sua alma é extremamente complexa. Ora você sente alegria, ora você sente tristeza, ora você sente raiva, ora você sente afeto. A dualidade existe na nossa personalidade. E essa dualidade gera choques entre o que eu sou, e o que eu deveria ser e o que eu gostaria de ser. Entre o que eu sou, como o outro me vê e o que eu deveria ser, existe uma grande diferença, não é?
Muitas vezes a visão que eu tenho sobre mim distorce totalmente de quem eu sou verdadeiramente. E distorce totalmente de como o outro me vê. Veja, como eu me vejo, quem eu sou e como eu sou vista. 3 imagens que nem sempre estão alinhadas. Geralmente são conflituosas as 3 imagens. A percepção de quem eu sou, a realidade de quem eu sou e como eu sou observada e vista podem ser 3 imagens completamente diferentes e distintas entre si. Então, existem 2 estados internos. O estado interno de sofrimento é aquele estado em que existe comparação, julgamento, criticidade, culpabilização. A régua interna é rígida. Quanto maior rigidez emocional, maior criticidade. Então, normalmente a pessoa muito rígida emocionalmente, ela é altamente crítica. Crítica em relação a si e crítica em relação ao outro. Nós não estamos falando aqui de você ter a opinião própria. Opinião própria é o discernimento que decorre do livre-arbítrio da interpretação, tá certo? Todos nós temos o direito de ter uma opinião própria. E você ter opinião própria significa você ter a coragem de afirmar o que você acredita. E isso não deixa de ser uma exposição, não é? Quando eu afirmo ou confirmo aquilo que eu acredito, eu estou igual a uma vitrine onde as pessoas podem jogar pedra por discordarem. Nós não estamos falando da opinião firmada. Nós estamos falando da rigidez emocional e ou intelectual. Na rigidez emocional e ou intelectual, o que eu afirmo é a verdade absoluta. Não me interessa a sua verdade. Ou seja, você reincide na interpretação do seu prisma, o que não necessariamente a sua interpretação traduzir-se-á na realidade integral, certo? Tem pessoas que permanecem defendendo o ponto de vista não porque esse ponto de vista seja o correto, é porque isso exige muita humildade para você abrir mão do seu ponto de vista. Eu reconheço que minha forma de pensar não era mais correta, mas eu preciso reconhecer, certo? Então, o estado interno de sofrimento, existe muita dor emocional, muita culpabilização, muita cobrança, muita intolerância com o próprio erro, seu e do próximo. Estado interno de sofrimento. O estado interno de graça é o oposto do de sofrimento. Eu não me comparo absolutamente a ninguém, porque eu não preciso ser igual a ninguém. Eu não entro em sistema de comparação com quem quer que seja. Eu não critico, eu não culpabilizo, eu não cobro, eu não condeno. Eu aprendo a aceitar as pessoas como elas são, no limite que elas se apresentam, e entro em contato com minha zona de desconforto espiritual e emocional e me aceito como sou, na perspectiva de uma possível mudança gradativa de quem eu devo ser. Então, nesse estado interno de graça, eu não entro na zona de competição, de julgamento, de criticidade, de exclusão emocional, de competição contra quem quer que seja. Qual dos 2 estados nós desejaremos vivenciar?
O que vocês acham? Estado interno de sofrimento ou de graça? O de graça, óbvio, né? Mas vejam que não é fácil. Primeiro que a competência do outro não me incomoda. Não me sinto nem mais nem menos em relação a quem quer que seja. Não tenho esse prisma. Não sinto necessidade de me sobrepor a quem quer que seja. Reconheço a extensão dos meus limites. Reconheço o quanto eu preciso caminhar. O meu olhar não se volta para o passado, embora eu reconheça o passado. Meu Deus, quanto eu caminhei. Olho para o passado e observo quanta luta, quantas vicissitudes foram enfrentadas. Então foi uma estrada longa, mas olho para frente, a estrada é infinita. Se eu caminhei muito, muito me falta caminhar. Isso exige uma dimensão da nossa estatura moral e intelectual muito grande. Traduzindo-se, humildade. Meu Deus, me ajuda a caminhar passo a passo. Me ajuda a subir degrau a degrau. Me ajuda a ter tolerância comigo. Me ajuda a perdoar minhas falhas, para ser indulgente com as falhas alheias. Como eu posso ter misericórdia com relação às pessoas quando eu não tenho misericórdia com a minha ascensão evolutiva? Então veja o quanto que isso nos leva ao processo de compaixão. Compaixão. Então existem algumas palavras mágicas. Compaixão, indulgência, misericórdia, resignação, benevolência, amorosidade, cumplicidade, lealdade, amizade, veracidade, todas as aves que a gente possa incluir na lista. A lista de virtudes é muito extensa. Conquistamos essas virtudes? Provavelmente não. Então nós temos que ter muita paciência conosco. Então, quando nós falamos de gestão da emoção, nós estamos falando que nós precisamos aprender, se não sabemos ainda, a gerenciar nossas emoções a nosso benefício e não contra nós. Normalmente o que acontece é que nossas emoções se voltam contra nós. E cá entre nós, a carga vibracional das emoções que nos desestabilizam torna-se insuportável. O corpo não aguenta. Uma mente que mentaliza a tristeza diariamente, o corpo não aguenta. Só estou citando uma emoção, que é a tristeza. Então, a nossa inteligência emocional, que é um conceito da psicologia, traduzir-se-á na capacidade do ser humano lidar com as suas emoções. Não é fácil. Eu tenho que reconhecer as minhas emoções, as zonas de vulnerabilidade que impactam diretamente no meu destino. Voltando, crenças impactam nos pensamentos, pensamentos impactam nas palavras, palavras impactam nos valores, os valores impactam no comportamento e no nosso próprio destino. Então vejam que nós não fomos treinados e capacitados para realizar essa viagem intransferível, absolutamente necessário ao nosso mundo interior. Quem é você?
Qual a história que você conta da sua história de vida? Sua história de vida é X e talvez você esteja contando como Y. Porque vai depender da sua visão de mundo, do conjunto de crenças e valores, não é? Então, nessa inteligência emocional, quanto mais eu amplio a minha capacidade de me relacionar com as minhas emoções, melhor eu me relaciono com o meu próximo. Decifra-te. Então, quando eu me decifro, entro em contato com o mundo complexo que é a minha personalidade, melhor eu entro num processo de interação com a personalidade alheia. Então, veja 5 pilares da inteligência emocional. E esse tema a gente não vai aprofundar hoje, eu tenho um curso só sobre esse tema lá no meu canal no YouTube, quem quiser, entre em contato. Quais são os pilares? Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e sociabilidade. O fracasso das nossas relações interpessoais e interprofissionais deve-se à ausência da inteligência emocional, certo? Se eu não consigo me relacionar bem comigo, eu não conseguirei me relacionar bem com o meu semelhante. E essa falta de inteligência emocional gera uma incapacidade de controlar as minhas próprias emoções. Sou igual a um barril de pólvora. Qualquer coisa eu estou explodindo. Estou tão vulnerável às variáveis externas que essas variáveis externas não apenas me impactam, mas me dominam emocionalmente. Então, num dia de 86.400 segundos, 10 segundos de uma palavra que não foi colocada no tempo devido e foi indevidamente pronunciada, me desestabiliza 86.390 segundos. Tem lógica? É o que acontece. E aí eu fico ruminando aquela palavra, aquela frase que foi dita e que aquilo me impactou de uma forma tão desagradável que eu não consigo dormir. Levo para a cama os meus conflitos mentais e emocionais. Veja, o quanto que a atitude comportamental alheia me impacta diretamente. Não deveria ser assim, mas é o que acontece. Afinal de contas, nós não aprendemos a gerenciar nossas emoções. Nós estamos mais próximos do bateu, levou, do que simplesmente observar, analisar e haja dificuldade. Observar, analisar e interagir. Agora, não posso nem mexer. Posso nem mexer com o microfone. Ele é sensível demais, vulnerável demais. Olha aí a vulnerabilidade. Então, meus amigos e amigas, é isso que acontece. Nós somos vulneráveis. É muita vulnerabilidade, não é não? Muita vulnerabilidade. Aqui. Vulnerabilidade do microfone. Estamos iguais a esse microfone. Ora estamos bem, ora não estamos. Ora estamos otimistas, ora estamos desanimados. Não posso nem mexer muito com o microfone, né? Então, veja, se sentir estressado reflete a nossa pouca inteligência emocional. Não conseguir ter empatia pelos outros, pouco me importa o sofrimento do outro. Não é comigo? Pouca inteligência emocional. Guardar ressentimentos. Quantos de nós guardamos ressentimentos? Não reconhecer os próprios estímulos emocionais. Pessoal, a lista é tão grande da falta de inteligência emocional. Quando você é uma pessoa combativa, você tem pouca inteligência emocional. O que é uma pessoa combativa? Uma pessoa reativa. Uma pessoa que não reflete antes de agir.
Diz a primeira coisa que vem na mente e daqui a pouco se arrepende do que disse. E uma vez dito, não pode ser desdito. Esse microfone tá pau. Nós somos igual uma gangorra emocional, igual esse microfone. Ora oscilamos no equilíbrio, desequilíbrio, por aí vai. Né? E queremos ser intérpretes dos espíritos. Não é? Culpar os outros pelos seus sentimentos. Os outros têm culpa pelo que eu sinto? São culpados. E uma vez culpados, são culpabilizados e excluídos. Não é? Se sentir ofendido com facilidade. Eu me ofendo por tudo, porque eu não tenho um nível de suportabilidade, nenhum tipo de avaliação. Eu não suporto. Não tenho estrutura emocional para ouvir algum tipo de reflexão sobre quem sou eu. Pessoal, isso é muito comum, principalmente no ambiente de trabalho. Você acha que é uma característica mais feminina? Porque eu faço evangelho no lar com meus filhos e eu tenho 3 homens em casa. Quando eu falo dessas coisas, aparentemente é um pensamento assim, meu exemplo, né? Que é uma coisa feminina, assim, mãe, isso não existe, eu não penso assim, eu não sinto isso. Isso é uma característica do ser humano. A mulher, ela é muito mais visível nas suas incongruências, porque o homem não externaliza com tanta clareza e nitidez as suas próprias contradições. Isso é característica do ser humano, tá certo? Todo ser humano é muito contraditório. É a dificuldade de entrar em contato com os próprios sentimentos. Eu digo a vocês que não é fácil nós admitirmos quem somos. Nós somos só virtudes? Claro que não. Nós estamos tão longe da perfeição, porque a imperfeição nos acompanha. Olha, o fato de estarmos encarnados num vale de lágrimas, que é o planeta Terra, um quadro de provas e expiações, já denota a nossa pouca evolução espiritual. Nós estamos aqui no mesmo barco, inclusive essa que vos fala. Então isso quer dizer que isso exige muito autoconhecimento. Ora, eu não posso levar tudo para o lado pessoal. Eu não posso ser tão vulnerável ao ponto de não conseguir nem conversar com quem quer que seja. Meu nível de insuportabilidade é tamanha que eu não suporto alguém fazer a menor avaliação sobre quem sou eu, independentemente dessa avaliação ser verídica ou não, verdadeira ou não. Mas nós teremos que nos enfrentar em algum momento da nossa vida. E é melhor que isso aconteça agora, quando estivermos encarnados. Porque no mundo espiritual não há como você falsear a sua verdadeira personalidade. Primeiro é uma questão evolutiva. A nossa querida companheira aqui falou de energia mental. A energia mental nos classifica, independentemente de nós querermos ou não. A qualidade da nossa energia mental irá nos apresentar aos demais espíritos quando nós estivermos no mundo espiritual. E aí não vai valer as titulações, quem eu fui, o curso que eu fiz. Vai valer quem é Carla Júlia, em sua essência. Nós nos revelaremos. A nível fluídico, qualidade de energia mental que nós iremos emitir. E nós teremos que conviver, se assim for permitido, com uma qualidade de espíritos que nos venham assessorar e nos auxiliar espiritualmente, muito mais evoluídos do que nós. Assim como conviveremos com pessoas que são semelhantes ao nível de qualidade fluídica de energia mental e vibracional que nós emitimos.
E aí iremos habitar os mundos transitórios que nós fizemos por onde habitar. Não é obra do milagre, do acaso. Então, o aluno da primeira série do primário estará na primeira série do primário. O aluno da quinta série estará na quinta série. O aluno do ginásio estará no ginásio, do científico estará no científico, da graduação na graduação e assim sucessivamente, na escala evolutiva do espírito. Então, nós iremos ser atraídos fluidicamente para as regiões nas quais tenhamos semelhança fluídica moral, intelectual. Simples assim. Ah, mas eu queria ir para a colônia Nosso Lar. Quem garante que você merece estar na colônia Nosso Lar? Ah, mas eu queria frequentar a reunião pública do Lar Manuel Quintão. Quem garante que você terá permissão de estar aqui numa reunião pública como essa? Ah, mas eu queria voltar a trabalhar na reunião de obsessão. Quem garante que você vai ter credenciais evolutivo-morais para incorporar, integrar a equipe de trabalhadores no mundo espiritual de um trabalho tão complexo e especializado qual a própria desobsessão? Não basta querer. Ah, mas eu fiz assistência social. Tua titulação vai adiantar de quê no mundo espiritual se você não dignificou sua própria profissão? Se você não se tornou um ser humano melhor do que deveria ter se tornado. Então veja, quando eu não respeito opiniões diferentes, o meu nível de insuportabilidade, a convivência é nenhuma. Então eu não aceito um ponto de vista diferente do meu, eu não aceito uma capacidade ou competência diferenciada da minha. Então o meu nível de não aceitação faz com que o mundo emocional meu, o sistema afetivo meu, seja extremamente limitado, porque é a minha insuportabilidade. O que eu estou querendo dizer com isso, meus queridos amigos, é que nós deveríamos trazer para a nossa convivência espiritual e moral os princípios espirituais que nortearão a nossa convivência em sociedade. Torne-se um ser humano melhor individualmente e você irá ter maior contribuição socialmente. Limite-se às suas necessidades e desejos e você contribuirá muito menos socialmente com as demais pessoas. Então, com isso nós queremos dizer que nós estamos construindo passo a passo a nossa trajetória evolutiva. Comece pelos detalhes. Os detalhes fazem uma grande diferença na sua vida. Mas o detalhe exige observação. Em que eu posso aprender a me tornar uma pessoa mais gentil? E o que é a gentileza? São gestos de delicadeza. Ah, mas eu não sei ser gentil. Sou uma pessoa bruta, uma pessoa reativa, uma pessoa combativa, uma pessoa muito verdadeira. O que eu tenho que dizer, eu digo na cara. Cuidado. Será que a violência não está dentro de você? Em nome da verdade, você sente a necessidade de agredir as pessoas? Internalize gestos de delicadeza. Eu não sou uma pessoa delicada. Você pode se tornar. Como? Pratique. Repita, repita, repita. De tanto repetir, você vai observar que o seu grau de dificuldade vai diminuindo. Qual é o meu maior desafio? Ser uma pessoa amorosa. Eu não sei ser uma pessoa amorosa, você pode se tornar. Sim. Exatamente, o tratamento. Exatamente. O
Então, veja, a ajuda externa, que você está me falando, que é uma terapia, vai ajudar muito você no processo do autoconhecimento. Nem tudo é obsessão. Nem tudo é causado por perseguição espiritual. Existem os seus bloqueios, suas dificuldades íntimas. Você cria essas dificuldades. Você não mede as consequências do que você fala. Você não mede as consequências do que você pensa, do que você sente para a sua vida. Então isso exige muita humildade. Meu Deus, me ajuda a me tornar uma pessoa mais amorosa. Uma pessoa amorosa, aquela pessoa que inclui. Na amorosidade eu olho o outro com afeto. Na afetividade não existe espaço para julgamento. Estou falando uma coisa muito séria. Na afetividade eu não perco tempo em julgar o outro. Eu olho amorosamente para essa pessoa. Eu gosto de você. Não importa quem você seja. Eu gosto de você. Você merece o meu respeito. Entenderam? São coisas, são lições tão básicas. Pessoal, não era essa palestra que eu ia apresentar, não, viu? Eu cliquei errado aqui. Eu preparei uma palestra, apresentou-se outra. Deus sabe. Bom, vamos lá. Então, na amorosidade, eu olho para as pessoas com a dignidade que elas merecem. A dignidade independe de eu simpatizar com você. Independentemente de eu ter simpatia por você, você merece o meu respeito. Entenderam o que a gente está falando? Nós merecemos ser respeitados uns pelos outros. Então veja, na dimensão da afetividade, que é o maior desafio do nosso progresso moral, na dimensão da afetividade eu vou crescer na compaixão. Não aceito mais excluir ninguém da minha vida. Eu não suporto mais julgar ninguém. Eu não suporto as perdas decorrentes do meu julgamento, os fracassos decorrentes da minha incapacidade de inclusão. Então, eu preciso crescer na dimensão emocional. E essa dimensão emocional tem que andar de mãos dadas com a minha razão. Então, eu vou aceitar você como você é. Independentemente de você me aceitar. Independentemente de você gostar de mim ou não. Então, o comportamento da outra pessoa não deveria nortear o meu comportamento. O meu comportamento deve estar centrado nos princípios morais. Eu respeito você independentemente de você me respeitar. Eu aceito você independentemente de você me aceitar. Eu sou leal a você independentemente de você ser leal a mim. Veja, minha conduta não deveria nunca estar atrelada à conduta das demais pessoas, sendo uma consequência da conduta alheia. Eu estou agindo com caridade porque eu tenho internalizado o princípio da caridade dentro de mim. De que adianta eu ser caridosa com os espíritos e não ser com os encarnados? Não é possível. E é o que acontece, né, Cláudio? Muitas vezes é o que acontece. Então, eu vou aprender a internalizar princípios ético-morais que vão impactar diretamente a qualidade dos meus relacionamentos. Eu não me permito ser uma pessoa falsa. Não é possível essa dualidade entre o que eu digo e o que eu penso. Então eu estou rindo para você e estou falando mal de você. Não é possível uma coisa dessa. Isso é incongruência espiritual e moral. Então esse alinhamento, ajustamento de conduta é individual, é uma luta oculta, mas perceptível do ponto de vista espiritual. Eu estou me esforçando dia a dia para me tornar uma pessoa melhor.
que eu possa ter alegria e respeito à minha trajetória de vida. Se eu não olhar com esse olhar de alegria e respeito à minha trajetória de vida, quem irá olhar? Então veja, isso quer dizer que nós estamos construindo a nossa personalidade, passo a passo, um dia após o outro. E esse recurso do tempo não volta para trás, só vai para frente. Ah, mas eu fui infeliz até agora. Não importa, importa de hoje por diante. Não me considero uma pessoa realizada. Se realize nos menores detalhes. Então, para nós nos realizarmos, para nós nos sentirmos felizes com as nossas escolhas, eu tenho que fazer escolhas conscientes do porquê estou escolhendo. Para que eu estou escolhendo? Como eu vou enfrentar essa escolha? Então, de perdas, todos nós enfrentamos. Perda da juventude, perda da saúde, perda do emprego, perda do status quo, perda de amizades, perda de entes queridos. Na nossa trajetória aqui na Terra é permeada por perdas. Quantas perdas serão necessárias ainda em nossas vidas? Quantas perdas? Até que nós aprendamos a lição. A pandemia nos trouxe uma lição que eu acho que é absolutamente inesquecível. Valorize o outro enquanto estiver na convivência dele. Não é? Eu esqueci essa lição? Bastou a pandemia melhorar os seus indicadores, já entro no mundo individual dos meus interesses, das minhas necessidades, me desconecto do entorno, da sociedade da qual eu faço parte e agora só estou com o olhar voltado para mim mesma. Isso é muito medíocre, é muito mesquinho. Você veio para coadjuvar na criação divina, ser um coadjuvante. O que é ser um coadjuvante na criação divina? Colaborar, colabore, desperte o ser espiritual que existe dentro de você. Não adormeça esse ser espiritual, porque esse ser espiritual vai acordar no momento da dor. Então tem dois caminhos, o amor e a dor. Qual você prefere? A dor? Não seria melhor o amor? Ah, mas agora eu vou valorizar aquela irmã que eu perdi, eu vou valorizar meu pai que eu perdi. É preciso perder para valorizar? Eu tenho que passar por tantas perdas na vida para valorizar aquilo que eu conquistei? Não. Então nós temos que valorizar, inclusive, o ato de respirar. Então vem aí uma dimensão da gratidão que lhe torna um ser humano profícuo, lhe torna um ser humano em abundância espiritual. Na gratidão, eu agradeço pelas amizades que eu conquistei, eu agradeço pelas pessoas que eu convivi, eu agradeço pelas oportunidades que eu vivenciei, porque eu tenho consciência do quanto as pessoas colaboraram para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Olha que olhar diferente, não é? Então nós saímos da exclusão para agora enveredarmos na inclusão. Na inclusão eu incluo pela gratidão que eu tenho pelas demais pessoas. Me lembro muito bem quando eu chamo Luiz Carlos, mas o nome dele é Antônio Carlos. Antônio Carlos, certa feita, disse para mim: você não vê a turismo. Eu não vim a turismo. Vim para trabalhar. Cumprir um planejamento espiritual. Planejamento espiritual é claro. Enquanto tiver uma oportunidade de fazer uma palestra, você deve fazer a palestra. Não importa que seja gratuita, faça a palestra.
Nós temos, todos nós, um planejamento espiritual. Qual é a mensagem do seu guia espiritual para a sua vida? O que ele deseja para você nesse momento? Foque nas suas dimensões. Eu sou muito bem sucedida profissionalmente. E as outras dimensões estão em equilíbrio ou desequilíbrio? Tem a dimensão social, a dimensão espiritual, a dimensão familiar, a dimensão afetiva, a dimensão intelectual. Vejam a multiplicidade de dimensões que nós temos que dar conta. Então eu preciso melhorar gradativamente em cada dimensão. Na dimensão social, qual a minha contribuição com a sociedade? Na dimensão profissional, qual a minha contribuição para a melhoria dessa sociedade? E olhe que eu sou um profissional remunerado, tenho o dever de ser pelo menos um bom profissional, evoluindo para o nível de excelência profissional. E para me tornar um excelente profissional, eu tenho que amar o que eu faço. Tenho que permanecer numa formação continuada de novos conhecimentos, numa abertura mental e intelectual, para cada vez apresentar melhores produtos e resultados. Na dimensão familiar, qual a minha capacidade de me fazer presente junto aos meus familiares, amorosamente, doando a minha compreensão, doando o meu capital intelectual e moral para a melhoria da qualidade dessa família. Na dimensão espiritual, qual o meu esforço para que eu possa ascender os degraus evolutivos da espiritualidade dentro de mim mesma. Na dimensão afetiva, como eu estabeleço as minhas relações afetivas com os meus entes queridos. São tantas dimensões. Como eu organizo a minha vida material, como eu organizo a minha vida financeira. Veja, é muito trabalho nós gerenciarmos todas as dimensões da nossa existência. Mas nos foi dado um recurso incrível, a encarnação. Com um recurso finito, o tempo dessa encarnação. Cada mês, cada ano, cada dia, nós teríamos que estar dando um degrau na caminhada do progresso espiritual. O progresso espiritual significa você ter consciência de quem você é hoje e quem você deveria ser que ainda não é. Então, se eu tenho consciência de quem eu deveria ser e que eu não sou, eu não vou permanecer na estagnação, né, Cláudio? Não é possível. Até porque a estagnação vai gerar sofrimentos morais para mim mesma. Eu preciso caminhar. Como eu vou caminhar? Comece pelos detalhes. Um detalhe cada dia. Então agora eu vou dar um bom dia, eu vou dar um sorriso. Ninguém merece o meu mau humor dentro de casa, concordam? Não é? Às vezes a gente acorda de mau humor, não consegue nem dar um sorriso durante o dia. Vou quebrar esse hábito negativo. Vou me perguntar como eu posso ajudar e favorecer o dia da minha família. Vou colocar em prática um checklist de atividades para melhorar o meu dia e no final do dia me perguntar: cumpri todos os itens da lista? Não. Vou repactuar essa meta para o próximo dia. Então, o meu marido não merece chegar em casa e encontrar uma casa desorganizada. Os meus filhos não merecem dormir sem que eu vá na cabeceira deles e dar um beijo de boa noite, sem que eu diga para eles: eu te amo. Minhas funcionárias não merecem ser maltratadas por mim. Então veja quanta coisa nós podemos fazer. Eu vou organizar a minha mente, eu vou organizar as minhas emoções, eu vou organizar a minha ambiência espiritual,
Eu vou organizar as minhas atividades no dia e ter o olhar social para a sociedade. Vou beneficiar a minha família, mas beneficio as pessoas que, direta ou indiretamente, poderão conviver comigo. Então, não vou fazer uso da palavra para desestimular o outro, para humilhar a outra pessoa, para enquadrá-la negativamente. O outro não merece esse mau hábito que eu adquiri, não é? Então, se alguém vier falar de problemas para mim, eu vou olhar para aquela pessoa nos olhos dela amorosamente e aprender a silenciar. Porque muitas vezes uma pessoa com uma dor emocional, ela não precisa da minha palavra, ela precisa do meu afeto. Não precisa do meu julgamento. Ela precisa da minha capacidade de escutá-la. Porque falar a gente fala muito, mas escutar não. Agora, então são tantos detalhes que a gente pode... Isso aqui eu estou dizendo a vocês, estou falando para mim também, viu? Não pensem que eu já cheguei nesse nível não, estou me esforçando. Mas olha, a sensação de quem se esforça é muito agradável. Sabe por quê? Eu estou me esforçando para progredir moralmente e intelectualmente. E aí você tem um sentimento de que você está cuidando de você. E cuidar de si não significa você ter um corpo apenas esbelto, uma beleza, isso, aquilo, outro. É cuidar da sua ambiência mental, emocional e espiritual. E aí quando nós chegarmos na casa espírita como nós estamos agora, que tenhamos um sorriso para as pessoas. Um sorriso. Você sabe a dor do outro? Você compreende a aflição que o outro está enfrentando? Você tem dimensão das dificuldades que o outro enfrenta? Você não tem. Coloque-se na condição do outro. Um dos trabalhos mais belos que a casa espírita oferece é a consulta. Acreditem, na consulta nós entramos em contato com a alma da outra pessoa. E essa alma é muito digna de respeito, independentemente do quadro de provações e expiações que ela esteja passando. A outra pessoa merece o meu respeito profundo pela dor dela. Então, quando a gente se coloca na condição de aprender com a dor do outro, existe a vinculação humana do atendimento. Jamais uma pessoa é igual a outra pessoa. Então eu aprendo com você, obrigada pelo aprendizado que está me proporcionando. Então nós vamos tratar essa pessoa amorosamente, pelo tanto que ela está nos ensinando. Imaginem na dimensão nossa com a relação com os nossos guias espirituais, que nos tratam amorosamente, apesar de nós sermos quem somos, que cuidam de nós como um verdadeiro ente querido cuidaria de um filho ou uma filha. A presença de Luiz Carlos me emociona profundamente, não tem como ser diferente. E quando ele se dirige me chamando de filha, eu sou capaz de entrar em lágrimas. Porque eu sei o quanto que eu devo a esse espírito magnífico. Então nós poderíamos, que eu queria resumir a hora chegada, nós poderíamos nos transformar em anjos na vida da outra pessoa. Pequenos gestos. Pequenos gestos. Não é muito sacrifício. É a dedicação. Isso é um aprendizado que deveríamos levar para a nossa vida como um todo. Qual a lembrança que você gostaria de deixar nas pessoas? Um dia você vai partir.
Como você gostaria de ser lembrada? Qual sentimento você gostaria de inspirar nas pessoas que você convive? Você gostaria de ser lembrada com carinho, amorosamente? Eu tenho uma foto aqui do centro, né, Cláudio? De muitos anos atrás, né? Nessa foto, vários companheiros, várias amigas, trabalhadores já partiram. Então a gente sente quando eles partem, né, Cláudio? Não é pelo fato de a gente conhecer a doutrina, ser espírita, que a gente não se abala com a morte desses companheiros. Então, se eu soubesse que hoje esse companheiro iria desencarnar, eu iria tratá-lo com toda a atenção que ele merece, porque eu não faço isso no dia a dia. Eu sei quando ele vai partir. Então, o sentimento de gratidão luariza a nossa vida. O sentimento de gratidão suaviza o nosso caminhar. A afetividade e a gratidão traz a amorosidade para a nossa vida. O encantamento dos relacionamentos, das relações. Não perca a capacidade de se encantar pela vida. Se vocês soubessem que os guias espirituais estariam aqui agora presentes, amorosamente, cuidando de cada um de vocês, com os entes familiares, vocês iriam se portar com maior respeito e dignidade diante deles, de joelhos agradecer pela presença deles. E eu quero lhes dizer que eles estão aqui, aguardando vocês serem atendidos, trabalhando, trazendo vocês para a casa espírita, para que vocês possam participar do banquete espiritual da doutrina espírita. Então é um momento de banquete espiritual esse que a gente está vivendo. O meu sofrimento nada se compara ao que eu recebo do mundo espiritual. Esse Pai amoroso que cuida de mim amorosamente, que me abraça, que me dá as mãos, essa mãe que cuida de mim, essa irmã, esse ente querido que se faz presente e diz: não chore mais porque eu continuo vivo. Gratidão pela existência deles, não é? Então vamos luarizar a nossa vida. Vamos agradecer por tanto que nós recebemos. O projeto de Deus é magnífico para a nossa vida. Estamos aqui contando a história, Ele tem um projeto maravilhoso para a nossa existência. Isso quer dizer que faz por ti que eu te ajudarei. Batei e abri-se-vos-á, brilhe a vossa luz. Eu estou contigo na alegria e na dor. Palavras do Cristo. Que Deus nos abençoe de sempre e muita paz. Nem apresentei a palestra que eu tinha preparado. Apresentei outra, parou no meio, eu digo, vai agora na intuição. Muita paz. Foi muito melhor, né, gente?